Eu também estava criando meu próprio mundo. Entendi agora os que ficavam no canto dos malditos. Banana? Oi gente, aqui é a Legilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre Canto dos Malditos, um livro autobiográfico escrito pelo Austrigésilo, ou Austri, que é como eu vou me referir a ele, que narra a sua experiência em centros psiquiátricos e como ele ficou traumatizado e como esses centros, na verdade, de certa forma, pioram a situação das pessoas com problemas psiquiátricos no Brasil. Austri era um jovem de mais ou menos 17 anos que vivia em Curitiba durante o início dos anos 70 e também durante o auge da ditadura militar. Aqui a gente acompanha esse jovem meio rebelde, vamos chamar assim, que tinha cabelo comprido, usava jaqueta de couro, camiseta de banda e que usava drogas. Principalmente, acho que unicamente, se eu não me engano, maconha. Ele tinha amigos que eram do mesmo perfil que ele, se reuniam em lugares específicos para usar essa droga e tudo ia bem. Ele tinha planos de ir para a faculdade no ano seguinte, ele estava no último ano do ensino médio, até que o seu pai achou um baseado de maconha dentro da sua gaveta ou da sua roupa. Eu não me lembro exatamente aonde que foi que ele encontrou a droga. Mas o pai dele achou esse baseado e meio desesperado, achando que o filho ia virar um super viciado e estava com a vida perdida, foi conversar com amigos dele que logo falaram: coloque o seu filho dentro de uma instituição psiquiátrica para que ele seja curado. Pois bem, foi isso que o pai dele fez. Ele deu meio que uma rasteira no filho, levou ele até um hospital sem que ele soubesse e colocou ele lá dentro. Então, a partir daí, a vida desse jovem promissor que ia para a faculdade, ia ter uma carreira e pensava no futuro, começou a desandar e ele simplesmente se perdeu mais na vida. Ele tivesse ficado solto e seguindo com o que ele já fazia até então, inclusive fumando seus baseados, usando as drogas. Mas nos choca aqui não é exatamente a experiência de ele ter tido uma internação forçada, mas sim a forma como esses centros funcionavam durante esse período e como eles funcionam até hoje. Então, por exemplo, durante a época em que o Austri foi internado em diversos centros, etc., havia o hábito de se aplicar eletrochoque como tratamento para viciados. Então eles aplicavam eletrochoque para que a pessoa, sei lá, derretesse o cérebro e ela fosse absolvida do vício. Não sei qual era a lógica, porque não era explicada ao próprio personagem. Eu queria ler o livro há bastante tempo e eu acho que... ele ainda existe pra vender sim, mas ele tava um pouco caro, então eu deixei pra comprar depois. Eu consegui trocar ele no Scooby, ele veio inteirinho, a capa ela é assim mesmo, mais antiga, então ele veio praticamente novo e eu esperava que o livro fosse um pouco diferente do que na verdade ele é. Como leitora, o começo do livro me incomodou bastante porque, bom, é a vida do próprio autor e ele se manteve muito literal as coisas que ele vivia. Então tem muitas gírias, umas viagens de conversa meio nada a ver, é umas coisas que você fica meio tipo... Sabe, não é uma leitura muito agradável, pelo menos pra mim não foi. Eu não gostei, eu achei muito lenta e confusa e vários personagens ficam perdidos no começo que você não sabe quem é aquele personagem. Ele se refere àquele personagem como se você já tivesse sido apresentado há muito tempo e você não é. E esse comecinho pra mim foi muito chato e meio desagradável de ler também. Mas a partir do momento em que ele é internado no centro de psiquiatria, as coisas começam a ficar mais interessantes e dá mais vontade de ler. Apesar de que eu achei que a história fosse ser um pouco mais tensa do que ela é. Quer dizer, ela é muito tensa, mas aqui no livro ela não é narrada de uma forma tão tensa e tão, tipo, instigante pra você continuar lendo. Eu entendo que a forma do livro ser escrito e tudo mais pode ter esse formato, principalmente porque ele foi escrito pelo próprio Austri, né? Não foi ele contou a história pra alguém e alguém escreveu a experiência dele. Ele mesmo contou aqui em primeira pessoa, falando sobre todas as experiências que ele viveu. Mas há várias coisas que são meio em aberto e a gente não entende direito por que aconteceu e algumas coisas e, vamos dizer, trocas de passagem de tempo não são tão bem explicadas.
mas eu acho que pode se deixar passar, já que é uma autobiografia por uma pessoa que não é escritora. O livro é sim bastante interessante, nos questiona sobre vários pontos dos hospitais psiquiátricos, principalmente o fato de que aqui ele conta que diversos pacientes não eram sequer examinados quando eram internados. Então, por exemplo, ele foi internado dentro do primeiro hospital e nunca sequer fizeram um exame toxicológico, ele é inventando a palavra. Um exame de toxinas no sangue dele para ver se ele efetivamente usava alguma coisa. Então, simplesmente colocaram ele lá, drogavam as pessoas que eram internadas com, tipo, remédios para eles ficarem mais calmos e davam eletrochoque nele e nunca explicavam para ele qual era o tratamento, o que ele ia fazer. Não tinha psiquiatras, na verdade. O tratamento era só o eletrochoque e os remédios que eles faziam com que os pacientes tomavam, e é muito, muito, muito chocante. É uma realidade, assim, um tapa na cara, principalmente porque no fim do livro a gente percebe que o Auster foi passando por diversos institutos e que até hoje ele é um ativista em prol de investigações sobre hospitais psicológicos, psiquiátricos e a forma como eles trabalham. Então esse ponto é muito interessante. Depois que passa esse comecinho meio boring, como eu falei, que é meio tipo, gente, não. O livro fica muito interessante, faz a gente questionar várias coisas. Principalmente se você ler o livro de uma forma mais crítica, porque aqui ele é mais um relato. Ele conta o que acontece, a forma como acontecia tudo, mas ele não julga, ele simplesmente conta pra você para que você avalie e tenha um posicionamento quanto isso. Esse é um ponto bastante positivo do livro pra mim, que ele não, vamos dizer, leva você a uma linha de pensamento já, ele vai te mostrando o que acontece e deixa que você pense a respeito daquilo. Fiquei bastante chocada. Ele fala sobre os pacientes que eram esquecidos pela família lá dentro, porque vários são realizados pelo governo, então a família coloca lá dentro e esquece os pacientes lá. Eles eram tratados pelos funcionários, e como na verdade ali dentro ninguém era realmente tratado ou ajudado, e como as pessoas ficavam pior naquele ambiente do que fora dele. Também ele mostra a versão dos pacientes que ficam lá o dia a dia, dentro do hospital, em relação ao cenário mágico e bonito que os médicos faziam para quando os pais iam visitar aqueles pacientes internados. Como eles drogavam os pacientes para que eles ficassem bem e passassem imagem boa sobre o hospício e tudo mais. É um livro interessante, eu achei que ele fosse ter uma abordagem um pouco diferente, e a linguagem que o autor, e no caso o próprio, vamos dizer, personagem da história que desenvolve a narrativa, é um pouco cansativo em determinados momentos, principalmente por causa do linguajar, que é muito, vamos dizer, datado, eu acho, assim, e também meio de... não sei... Eu acho que ele é bem datado também, assim, de um grupo específico que fala muitas gírias e que fala de determinada forma que às vezes incomoda um pouco, principalmente quando você está lendo alguma coisa. Se fosse uma entrevista ou alguma coisa do gênero, não me incomodaria tanto. Mas estando escrito, acaba truncando um pouco a leitura e deixando ela meio chata em momentos em que ela seria muito melhor. Mas é sim, como eu disse, um livro muito bom. Eu dei 3 estrelinhas no Scooby, porque eu achei ele bem bacana, apesar de ele perder muitos pontos pelo começo, que é muito desnecessário e que não agrega muitas coisas, e pela narrativa, que é um pouco fraca em determinados momentos e que poderia explorar um pouco mais essa visão do próprio Auster dentro do hospital e como que ele viveu todas as experiências, mas... é um livro bem interessante, mostra como que essa internação dentro de um hospital psiquiátrico, que na verdade não era um hospital psiquiátrico, que estava lá meio que só para ganhar dinheiro, destrói a vida desse menino de 17 anos que tinha todos os sonhos e todas as ideias e tudo pela frente, e que depois, a primeira oportunidade que ele tem para sair daquele hospital, quando ele sai, ele não sabe mais o que ele faz na vida dele. Ele se vê perdido, ele não se lembra, vamos dizer assim, como ver fora das paredes daquele hospital, e ele se sente até dependente dos remédios que antes ele tomava dentro do hospital. Então são várias coisas postas em pauta e que tornam o livro interessante para que você pense a respeito disso, que eu acho que ninguém jamais pensou. Tipo, eu nunca pensei a respeito de hospitais psiquiátricos até eu ler esse livro e até eu assistir o filme. Eu acho que muitas pessoas já assistiram ao filme de O Bicho de Sete Cabeças, mas nunca leram o livro.
Eu vi o filme há muito tempo atrás, então eu não me lembro realmente se ele é muito parecido com o livro ou não, mas até onde a minha memória permite, eu acho que ele é bastante parecido, principalmente uma cena meio icônica do fim do filme. É muito parecido aqui no livro, que é uma cena bem pesada, onde o personagem ele tá na solitária, ele bota fogo dentro da sala dele pra, tipo, se matar, porque ele não aguenta mais. Ela existe aqui, é bastante semelhante. Mas o restante eu não posso dizer, então eu não posso falar, por exemplo, o filme ele tem uma linguagem mais agradável de ser vista do que o livro. Eu acredito que vale a pena você ter os dois pontos. E eu acho que o filme pode ser um pouco mais chocante porque ele atribui imagens, principalmente as sessões de eletrochoque, que aqui são descritas, né, de forma bastante... Vamos dizer, o personagem fala como que ele se sentia e quais eram os efeitos desses eletrochoques nele, enquanto no filme você tá vendo, então talvez ele seja um pouco mais chocante nesse sentido do que o livro, porque aqui no livro, ok, as descrições são bem detalhadas, mas não é visual, né, que nesse caso o visual ele pesa muito mais do que as palavras. Como eu disse, eu dei 3 estrelinhas, eu gostei do livro, apesar de ele ser um pouco truncado e um pouco chato no começo. É interessante se você se interessa por esse tema, mas se não, eu diria que você pode assistir ao filme, apesar de eu não lembrar muito bem, principalmente pelo ponto que tirou estrelinhas do livro, que foi a escrita um tanto quanto não de escritor de verdade. Isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar joinha e comentar o que vocês acharam. Se vocês não leram o livro, mas assistiram ao filme, podem comentar aqui também pra gente discutir um pouco mais em torno desse tema, que é pouco falado e pouco trazido à tona, e que é particularmente interessante, faz com que a gente pense sobre um ponto de vista que não nos vem à mente propriamente, vamos dizer, sozinho, assim, sem ter um chamariz. Não se esqueçam de dar joinha no vídeo, de seguir a nossa fanpage no Facebook e de acessar o blog. Um beijo, a gente se vê pela cidade.